Imagine uma daquelas manhãs frias e cinzentas, o tipo que parece sugar a energia de qualquer um. João, com seus ombros curvados sob o peso da vida, entrava no prédio imponente, o aroma forte de produtos de limpeza invadindo suas narinas. Faxineiro. Era assim que o mundo o via. Um fantasma que limpava a sujeira dos outros, invisível aos olhos da ambição e do sucesso. Mas havia algo nos olhos de João, um brilho teimoso que resistia à opacidade da rotina. Ninguém imaginava que aquele homem, que varria os corredores e esvaziava as lixeiras, guardava dentro de si um sonho gigantesco, um plano ousado que desafiava todas as probabilidades. Ele observava, absorvia cada detalhe daquele universo de escritórios, as negociações, as plantas arquitetônicas, o burburinho constante de ideias. Ninguém suspeitava que, por trás daquele semblante humilde, fervilhava a mente de um futuro empresário. O que ele via, o que ele aprendia, era muito mais do que a maioria das pessoas imaginava, e era justamente essa invisibilidade que lhe dava a vantagem. Ele era uma sombra atenta, um observador silencioso, tecendo sua teia de conhecimento no anonimato da noite. Quem acreditaria que aquele faxineiro, com mãos calejadas e roupas simples, seria o próximo dono daquele império? A resposta, meus amigos, está na extraordinária reviravolta que vamos desvendar juntos. Uma história de superação que vai te inspirar e te mostrar que, às vezes, os maiores tesouros se escondem nos lugares mais improváveis. Prepare-se para testemunhar a ascensão inacreditável de João, o faxineiro milionário. João era um homem como tantos outros, invisível aos olhos da pressa cotidiana. Faxineiro em um canteiro de obras, sua rotina era um ciclo exaustivo de poeira, suor e a esperança silenciosa de um futuro melhor para sua família. Mas quem imaginaria que por trás daquele semblante cansado, daquele uniforme surrado, existia um gênio adormecido, uma mente perspicaz capaz de transformar a mais improvável das situações em um império. Ele varria os escritórios, limpava os banheiros, recolhia o lixo, sempre atento, sempre observando. Era como se, em cada grão de poeira, em cada projeto descartado, ele absorvesse o conhecimento, a experiência, os segredos daquele universo da construção civil. Ninguém suspeitava, é claro. Para todos, ele era apenas o faxineiro. Um rosto familiar, porém irrelevante. Mas João guardava um segredo. Ele sonhava alto. Enquanto limpava as plantas dos prédios que se erguiam sob seus olhos, ele imaginava suas próprias construções, seus próprios projetos, seus próprios sonhos materializados em concreto e aço. A pergunta que não saía de sua cabeça era: como um homem sem recursos, sem estudo formal, sem conexões, poderia alcançar tamanha ambição? E o que ele viu, o que ele aprendeu, o que ele descobriu naquele canteiro de obras, mudaria sua vida para sempre. Prepare-se, porque o que aconteceu a seguir desafia qualquer lógica, qualquer expectativa. A reviravolta na vida de João é daquelas que nos fazem acreditar que, no fim das contas, tudo é possível. O que poucos sabiam era que, por trás daquele uniforme de faxineiro, João escondia um caderno. Não um caderno qualquer, rabiscado com contas ou listas de compras. Era um diário de obras, meticulosamente preenchido com detalhes que ele absorvia como uma esponja. Cada tipo de alicerce, cada técnica de impermeabilização, cada nuance de projeto. João observava, perguntava, anotava. Aprendia com os pedreiros, os mestres de obras, os engenheiros. Era um aluno invisível, cursando uma faculdade não reconhecida por diplomas, mas sim pelo conhecimento prático e pela sede de aprender. Mas por que tanto interesse? Por que um homem que mal tinha o suficiente para se alimentar dedicava cada minuto livre a estudar construção civil? Era uma pergunta que ecoava em sua mente, um chamado silencioso que o impedia de se conformar com sua realidade. Ele via nas paredes que erguia com suas próprias mãos, não apenas tijolos e cimento, mas sim a possibilidade de um futuro diferente. Um futuro em que ele não seria apenas mais um rosto anônimo na multidão, mas sim o arquiteto do seu próprio destino. João sonhava. Sonhava com um futuro onde ele pudesse oferecer uma vida melhor para sua família, onde ele pudesse construir casas para aqueles que não tinham onde morar. Sonhava com um futuro onde seu nome fosse sinônimo de honestidade e qualidade. E, silenciosamente, ele sabia que esse sonho não era impossível. Ele sentia em cada fibra do seu ser que a virada estava prestes a acontecer. Mas como? Essa era a pergunta que o atormentava. Como um faxineiro sem recursos e sem contatos poderia se tornar um construtor? A resposta, ele descobriria em breve, estava mais perto do que imaginava. João, com o peso da demissão nas costas, sentia o chão se abrir sob seus pés.
Aquele apartamento, antes um símbolo de suas conquistas, agora parecia uma jaula fria e impiedosa. As contas se acumulavam, implacáveis, e a cada dia a esperança se esvaía como água entre os dedos. Ele, que sempre prezara pela dignidade, via-se forçado a aceitar trabalhos humilhantes para garantir o sustento da família. Foi então, em meio ao desespero, que surgiu a oportunidade de trabalhar como faxineiro em um canteiro de obras. O orgulho ferido gritava, mas a necessidade falava mais alto. João engoliu a seco a amargura e aceitou o emprego. Limpava banheiros, carregava entulho, varria o chão, sempre com a cabeça baixa tentando esconder a vergonha. Mas, por mais árduo que fosse o trabalho, João não se entregou. Observava atentamente cada detalhe da construção, absorvendo o conhecimento como uma esponja seca. Fascinava-se com a engenharia, com a organização, com a coordenação de tantas pessoas e máquinas trabalhando em sincronia. Ele, que antes se limitava a reclamar da vida, começou a enxergar oportunidades onde antes só via dificuldades. E foi nesse canteiro de obras, em meio à poeira e ao suor, que João começou a vislumbrar uma luz no fim do túnel. Uma ideia ousada, quase insana, começou a germinar em sua mente. Uma ideia que no futuro transformaria sua vida de faxineiro em dono de construtora. Mas para isso ele precisaria aprender, persistir e, acima de tudo, acreditar em si mesmo. A jornada seria longa e árdua, mas João estava determinado a trilhá-la até o fim. João, com a vassoura em punho, não varria apenas sujeira. Varria também as dúvidas, as incertezas que o assombravam desde a perda da construtora. Cada movimento circular era uma espécie de mantra, uma tentativa de organizar os pensamentos, de encontrar uma saída naquele labirinto de poeira e desilusão. Ele se lembrava dos ternos caros, das reuniões importantes, das decisões audaciosas que o levaram ao topo. E agora ali estava ele, vestindo um uniforme surrado, limpando os restos de um passado que parecia ter sido roubado. Mas havia algo diferente em João. Apesar da humilhação aparente, seus olhos brilhavam com uma determinação silenciosa. Ele não se via como uma vítima, mas como um guerreiro em repouso, planejando sua próxima batalha. Aquele chão imundo, aqueles corredores frios, eram o seu campo de treinamento, o lugar onde ele afiaria suas armas para o confronto final. Enquanto o sol da manhã irradiava timidamente pelas frestas da janela, João sentia uma força estranha crescendo dentro de si. Uma força que não vinha do dinheiro, do poder ou do reconhecimento, mas sim da humildade, da resiliência e da vontade inabalável de vencer. Ele sabia que o caminho seria longo e árduo, mas estava disposto a pagar o preço. Afinal, quem melhor para construir um império do que alguém que já viu um desmoronar? Aquele dia, em meio ao cheiro forte de desinfetante, João renasceu. João era um homem de poucas palavras, mas um trabalhador incansável. Nos primeiros meses na construtora, aceitou todas as tarefas, limpando o chão, carregando materiais pesados e preparando o café. Via em cada tarefa uma oportunidade de aprender algo novo, de entender o funcionamento da empresa por dentro. Observava os engenheiros, os arquitetos, os mestres de obra, absorvendo cada detalhe, cada instrução. Ele notava, por exemplo, um certo desperdício de materiais, sobras de madeira, sacos de cimento parcialmente utilizados, tudo indo para o lixo. Um dia, reuniu coragem para falar com o engenheiro responsável. Apontou o problema e sugeriu algumas soluções simples, como reaproveitar as sobras em projetos menores ou doar o material excedente para instituições carentes. O engenheiro, surpreso com a perspicácia do faxineiro, ouviu atentamente e decidiu implementar as sugestões. A partir daí, João começou a ser visto com outros olhos. Não era mais apenas o faxineiro, mas um colaborador que se importava com a empresa e que tinha ideias valiosas. As conversas se tornaram mais frequentes, as oportunidades de aprender aumentaram e a sede de conhecimento de João parecia insaciável. Ele queria entender cada etapa da construção, cada cálculo, cada detalhe do projeto. E a construtora, aos poucos, começou a lhe dar essa chance. O que João descobriu naquele armário? A resposta era mais complexa do que ele jamais poderia imaginar. Não era dinheiro, nem joias, nem sequer documentos comprometedores. Era algo muito mais valioso, algo que mudaria a sua vida para sempre. Plantas de construção, plantas detalhadas, projetos ambiciosos, anotações rabiscadas com uma paixão evidente. Projetos que falavam de casas, edifícios, sonhos em concreto e tijolo. João nunca havia se interessado por construção civil. Seu mundo era o da limpeza, da organização, dos cantos impecáveis. Mas aquelas plantas, elas o hipnotizaram.
Quem havia feito aquilo? Quem era o sonhador por trás daqueles traços? A resposta veio em uma pequena etiqueta colada em uma das plantas. Eng Civil Ricardo Albuquerque. O nome não lhe dizia nada, mas a visão daqueles projetos despertou algo adormecido dentro dele. João começou a estudar as plantas, a tentar entender os códigos, as medidas, as intenções por trás de cada linha. Passava horas debruçado sobre aqueles projetos, esquecendo-se da faxina, do cansaço, da sua própria realidade. Era como se estivesse descobrindo um novo mundo, uma nova paixão. Era como se, de repente, visse um futuro diferente se desenhando à sua frente. Será que poderia aprender aquilo? Será que poderia transformar aquela descoberta em algo mais? A dúvida era grande, mas a curiosidade era ainda maior. João estava prestes a embarcar em uma jornada que o levaria muito além da vassoura e do balde. Uma jornada que o transformaria de faxineiro em algo muito mais surpreendente. João, com o pouco que lhe restava, decidiu investir em conhecimento. Cursos online sobre construção civil, gestão de projetos, tudo o que ele podia encontrar e pagar. A cada nova aula, uma faísca de esperança reacendia. Ele sabia que não seria fácil, mas a determinação era sua nova ferramenta. Enquanto estudava, continuava trabalhando como faxineiro. Mas agora cada escritório, cada prédio que limpava, era uma oportunidade de observar, de aprender com os erros e acertos dos outros. Ele anotava tudo, cada detalhe, cada processo. Aos poucos, o conhecimento teórico e a experiência prática começaram a se fundir em algo maior. Um dia, ao limpar o escritório de um engenheiro civil, João ouviu uma conversa sobre um pequeno projeto que estava enfrentando dificuldades. Sem hesitar, ele se aproximou e, com a humildade que lhe era peculiar, ofereceu algumas sugestões baseadas no que havia aprendido. O engenheiro, inicialmente cético, ficou surpreso com a perspicácia de João. Aquela conversa mudou tudo. O engenheiro, impressionado com o conhecimento e a vontade de João, decidiu dar-lhe uma chance. Um pequeno trabalho apenas para testar suas habilidades. João agarrou a oportunidade com unhas e dentes, trabalhando incansavelmente, superando todas as expectativas. Era o começo de uma nova jornada, uma jornada que o levaria de volta ao topo, mas desta vez, com a sabedoria e a humildade que a queda lhe havia ensinado. Será que essa pequena oportunidade seria o suficiente para João reconstruir sua vida? Ou será que os fantasmas do passado ainda o assombrariam, impedindo-o de alcançar o sucesso? Mas João não era do tipo que se deixava abater. A dor da perda, a humilhação de ter que começar do zero, tudo isso se transformou em uma chama interna, uma força motriz que o impulsionava a cada dia. Ele se lembrava das noites mal dormidas, remoendo cada erro, cada decisão equivocada que o levara àquela situação. Mas, em vez de se afogar na autocompaixão, João decidiu aprender com seus fracassos. Começou a observar atentamente o mercado da construção civil. Notou as brechas, as necessidades não atendidas, as oportunidades que outros negligenciavam. Passava horas lendo sobre gestão de projetos, técnicas de construção, legislação e tudo que pudesse lhe dar uma vantagem. O faxineiro agora era um estudante ávido, sedento por conhecimento. Enquanto limpava os escritórios da construtora, João ouvia as conversas dos engenheiros, dos arquitetos, dos gerentes, absorvia cada detalhe, cada termo técnico, cada nuance do negócio, fazia perguntas discretas, demonstrava interesse genuíno, conquistando a simpatia dos profissionais. Percebeu que a experiência prática era valiosa, sim, mas o conhecimento teórico era essencial para tomar decisões estratégicas e evitar erros custosos. A faxina era seu palco, o canteiro de obras, sua sala de aula improvisada, e João, o aluno mais aplicado. Aquele dia João sentiu o peso do mundo sobre seus ombros, a demissão, a humilhação, a incerteza do futuro. Era como se cada tijolo daquela construção desabasse sobre ele, esmagando sua esperança. Mas, em meio àquela avalanche de sentimentos negativos, uma fagulha de determinação resistia. Ele se recusava a ser definido por aquele momento. Naquela noite, enquanto a cidade dormia, João caminhava pelas ruas desertas, a mente fervilhando de ideias. Ele sabia que precisava encontrar um caminho, uma saída para aquele labirinto. A imagem da esposa e dos filhos, esperando por ele em casa, era o combustível que o impedia de desistir. De repente, algo chamou sua atenção. Um outdoor, em meio à escuridão, anunciava um curso de gestão de obras. João hesitou. Ele, um faxineiro frequentando um curso para gerentes? Parecia um sonho distante, quase inatingível. Mas a voz da esperança sussurrou em seu ouvido. Por que não? Com o coração pulsando de expectativa,
João decidiu se inscrever no curso. Ele sabia que não seria fácil, que teria que enfrentar desafios e superar obstáculos. Mas a cada novo conhecimento adquirido, a cada nova habilidade dominada, a chama da esperança se tornava mais forte, mais intensa. Ele se agarrou a essa chama, como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira em meio à tempestade. João não se abateu. Sabia que a vida lhe reservava mais. Ele não era o tipo de homem que se entrega. A imagem dos filhos, da esposa, a lembrança dos tempos de fartura, tudo isso o impulsionava. Decidiu que precisava de um plano, algo que o tirasse daquela situação degradante. E foi numa dessas madrugadas frias, varrendo o chão de um luxuoso prédio comercial, que a luz brilhou. Observava os engenheiros e arquitetos entrarem e saírem, absortos em seus projetos. Viu as plantas complexas se transformarem em edifícios imponentes e pensou, por que não? A ideia parecia absurda a princípio. Um faxineiro querendo construir edifícios? A ousadia era tanta que chegava a ser ridícula. Mas João não se importava com o ridículo. Ele tinha a determinação de um leão faminto. Começou a observar tudo com mais atenção, a perguntar, a se interessar pelos detalhes da construção civil. Durante o dia, continuava a faxinar, mas à noite, em casa, mergulhava em livros e tutoriais sobre engenharia, arquitetura e administração de empresas. A internet se tornou sua maior aliada, e cada novo conhecimento era uma semente plantada em solo fértil. A esposa, vendo o esforço incansável do marido, passou a apoiá-lo ainda mais. Ela vendia lanches na rua e com o dinheiro comprava livros e cursos online para João. Juntos, eles formavam uma equipe imbatível, um exemplo de superação e amor. Mas como um faxineiro ia conseguir o capital inicial para começar uma construtora? Essa era a pergunta que não saía da cabeça de João. A resposta ele descobriria da maneira mais inesperada possível. João, agora um homem de negócios em ascensão, não se esqueceu de suas origens. Ele visitava regularmente a pequena casa onde viveu momentos de extrema dificuldade, não para se lamentar, mas para se lembrar de sua força. A cada visita, ele se permitia sentir a humildade que o impulsionara a seguir em frente, a dor que o ensinara a ser resiliente. Um dia, ao retornar para casa após mais uma visita à sua antiga moradia, João se deparou com uma carta anônima em sua portaria. O envelope era simples, sem remetente. Intrigado, ele abriu o papel e começou a ler. A mensagem era curta, mas carregada de um tom acusatório. Você se esqueceu de nós, João, daqueles que te ajudaram quando você não era ninguém. Aquelas palavras o atingiram como um raio. Quem teria escrito aquilo? E a que ajuda a pessoa se referia? João começou a vasculhar sua memória, tentando se lembrar de cada pessoa que cruzara seu caminho durante seus dias de faxineiro. Será que havia alguém que ele havia negligenciado? Alguém que se sentia esquecido em meio ao seu sucesso? A dúvida o corroía por dentro. Ele sabia que, em sua jornada, muitas pessoas o estenderam a mão. Será que ele havia falhado em retribuir? Aquele terreno baldio, antes sinônimo de abandono, agora pulsava com vida. Caminhões descarregavam materiais, homens e mulheres trabalhavam com afinco, e o barulho das máquinas se misturava ao som vibrante da construção. João, com um sorriso no rosto e as mãos protegidas por luvas, observava cada detalhe, cada tijolo sendo assentado, cada viga erguida. Era mais do que um simples prédio em construção. Era a materialização de um sonho, a prova de que a determinação pode transformar a mais árdua realidade. Era a resposta silenciosa aos que duvidaram, aos que o julgaram incapaz de reerguer-se. Mas como foi possível essa transformação tão radical? Como um homem que, há tão pouco tempo, limpava banheiros e esvaziava lixeiras, agora supervisionava uma equipe inteira, liderando um projeto ambicioso? A resposta não estava apenas na sorte ou no acaso, mas sim em cada gota de suor, em cada noite mal dormida, em cada livro lido avidamente sob a luz fraca de um abajur. João não se limitou a lamentar o passado. Ele usou a dor como combustível, a humilhação como incentivo para provar a si mesmo e ao mundo do que era capaz. Ele transformou a faxina em aprendizado, observando cada detalhe da construção, absorvendo conhecimento como uma esponja. Ele perguntava, pesquisava, estudava incansavelmente. E aos poucos, o faxineiro se transformou em um mestre de obras, em um empreendedor visionário, em um exemplo de superação que inspirava a todos que o conheciam.
João, agora, não era mais o faxineiro invisível. Ele era o Sr. João, um nome que ecoava a respeito nos corredores da construção civil da cidade. Mas a jornada até aqui não foi um conto de fadas. Houve noites em claro, incontáveis xícaras de café e uma determinação de ferro para aprender cada nuance do negócio. Ele se lembrava das madrugadas estudando plantas, das tardes observando os pedreiros, absorvendo cada técnica, cada truque, cada segredo da construção. E como se o destino conspirasse a seu favor, um velho amigo, um engenheiro que conhecera nos tempos da faxina, o procurou. Precisava de um parceiro, alguém com visão e, acima de tudo, com a vontade de fazer acontecer. João, sem hesitar, aceitou. Era a chance que ele esperava, a prova de que todo o esforço, toda a humilhação e toda a fé depositada em si mesmo não foram em vão. O primeiro projeto foi pequeno, um prédio residencial modesto, mas para João era a prova de fogo. Ele supervisionava cada detalhe, desde a escolha dos materiais até o acabamento final, e o resultado foi impecável. O prédio foi um sucesso de vendas, e o nome da construtora, que ele batizou com o nome da sua falecida mãe, começou a ganhar destaque. Mas o que poucos sabiam era a história por trás daquele homem de terno e gravata, o ex-faxineiro que agora comandava uma equipe de centenas de funcionários. E assim a poeira baixou. João, o faxineiro que catava moedas para alimentar a família, agora supervisionava projetos milionários. Aquele que um dia se viu sem nada, agora era o alicerce na vida de outros. Uma reviravolta que desafiava a lógica, mas que ecoava a força da resiliência humana. A história de João não é apenas sobre dinheiro, mas sobre a capacidade de se reinventar, sobre a coragem de encarar o abismo e construir uma ponte para o futuro, sobre a fé inabalável de que, mesmo no breu da desesperança, uma faísca de luz pode reacender a chama da esperança. João se tornou um símbolo, um farol para aqueles que se sentem perdidos, desamparados e sem perspectiva. A prova viva de que o fracasso não é o fim, mas sim um novo começo. Que o tombo pode ser doloroso, mas a levantada pode ser triunfante. A sua jornada nos ensina que a humildade e a perseverança são os pilares para a construção de um legado. Que a empatia e a solidariedade são as ferramentas que transformam o mundo. E que, no final das contas, o verdadeiro sucesso não se mede em cifras, mas sim na diferença que fazemos na vida das pessoas. A história de João é um testamento do poder da superação e da beleza da alma humana. Um lembrete de que, mesmo quando tudo parece perdido, a virada inacreditável pode estar apenas a um passo de distância.